Olá, meu nome é Assed Haddad, sou professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaborador do projeto SHS. Nossa área de atuação são as instalações elétricas e, para tanto, vamos apresentar esses pequenos pontos de introdução e de apresentação da nossa área. Inicialmente, vamos frisar que, para a consecução do projeto de instalações, nos mantivemos atentos à filosofia do projeto de soluções simples, de pouco custo e de fácil implementação. Para tanto, lembramos que, inicialmente, em qualquer projeto elétrico, um dos itens muito importantes é a questão da análise dos tipos de fornecimento das instalações. As instalações, sejam aéreas, sejam subterrâneas, sejam monofásicas, bifásicas ou trifásicas, serão analisadas e, uma vez determinadas, futuramente implementadas. Os componentes típicos de uma instalação elétrica têm, na sua entrada, as estruturas e elementos necessários para as formações dos padrões elétricos de entrada e de medição. Posteriormente, um dos itens muito importantes de se verificar é a questão do aterramento do quadro elétrico junto à medição e ao ponto de entrega das instalações elétricas. Esse aterramento deve garantir que a estrutura das cargas está devidamente ligada a massas ou a terra, de forma a prevenir e proteger as instalações, né? Bom, o quadro de distribuição elétrica é um elemento muito importante em todos os projetos elétricos e deve ser detalhado e dimensionado de forma apropriada. Além disso, ter todos os elementos necessários à futura possível expansão e permitir a compreensão plena e determinística dos circuitos que irão compor a nossa instalação interna. Respectivamente, os elementos para onde o quadro de distribuição se aloca são elementos de acesso fácil e necessariamente atendendo os demandos ou os requisitos da norma de aplicação do local, em particular no Brasil, da norma brasileira, a NBR 5410, ou seja, na copa, cozinha ou área de serviço, em um local de acesso que não impeça a colocação de armários e de equipamentos outros, como geladeiras, fogões, etc. A planta elétrica demanda uma análise de detalhes específicos arquitetônicos, detalhes específicos das interferências com as demais instalações e, particularmente, as interferências do projeto estrutural. Uma vez determinados estes elementos, podemos partir para a definição da planta elétrica com os seus elementos de arquitetura e a sua simbologia apropriada, com pontos de luz, que geralmente são no teto ou nas paredes, os pontos de controle e de comando, interruptores, e os pontos de acessos a tomadas de uso gerais e as tomadas de uso específico, que serão devidamente apresentadas de acordo com a simbologia apropriada. As tomadas e os interruptores, bem como os quadros, têm que ser alocados na posição indicando a fiação apropriada para os seus elementos. As tomadas de uso geral geralmente são de 100 ou de 400 voltamperes. As tomadas de uso específico geralmente são
indicadas em planta como específicas para o ponto que se representam, como por exemplo as tomadas de uso especial. As tomadas de uso especial para ar-condicionados, para chuveiros elétricos e para pontos especiais fixos são determinados em planta e para as quais se colocam a sua potência e a característica de uso específica. Os pontos de luz são destinados à iluminação ambiente, ficam na parede ou no teto ou eventualmente em mastros ou postes para iluminação exterior. O projeto elétrico é baseado em um conjunto de normas, especificamente as normas de instalações elétricas em baixa tensão e, eventualmente, normas de luminotécnica e outros elementos intervenientes decorrentes das concessionárias ou das agências de distribuição de energia elétrica. O projeto elétrico é composto por tubulações e fiações que representam todos os circuitos elétricos que irão alimentar o ambiente ou os ambientes pertinentes à edificação em questão. Um circuito elétrico é composto por fios fase, neutro, terra e os retornos apropriados quando dos seus controles os demandarem. Bom, os circuitos terminais são aqueles que são usados diretamente para o atendimento elétrico aos pontos de utilização, sendo os circuitos de alimentadores todos os demais circuitos que não serão os circuitos terminais. Os circuitos terminais irão exatamente atender iluminação, tomadas e elementos especiais dos projetos. Os circuitos, uma vez determinados, estarão compostos por fios fase, neutro, retorno, terra, que terão, de uma maneira mais apropriada à execução, eletrodutos e fiação específica, e a fiação específica terá cores de uso apropriadas à sua execução em campo. Os circuitos terminais se apresentam de forma a atender elementos específicos e necessariamente estarão ligados aos pontos do quadro, sejam as fases na distribuição de fases ou aterramento apropriado. Como elemento de exemplificação nas nossas apresentações de slides, a gente tem como exemplo uma planta elétrica do embrião 1, na qual nós vamos encontrar tanto a tubulação elétrica, o posicionamento do quadro, a fiação com as suas distribuições em fase, neutro, retorno, de forma específica e gerando a compreensão dos outros elementos. O eletroduto é o elemento que conduz os cabos elétricos e cabos ou fios e que permite o seu posicionamento nos locais apropriados e indicando uma possível distribuição elétrica esperada. Todos os pontos de luz estão necessariamente apropriados dentro de uma caixa de luz que tem uma função dupla. A primeira função é exatamente receber os pontos de luz no qual nós vamos inserir os terminais elétricos para colocação das lâmpadas e como um ponto de
passagem e manipulação dos diversos circuitos que se encontram nesse ponto por questões de acesso, distribuição e manutenção. Além disso, um circuito elétrico segue um caminho que inicia no ponto de entrega que vem da rua, né, do distribuidor público, ingressando na caixa de medição, desconexão, segue para o aterramento num sentido e na questão da caixa de distribuição em outro sentido. Além disso, segue caminhos horizontais e verticais desde esse quadro de luz até o ponto efetivo de utilização, né? E esse caminho precisa ser um caminho em que a fiação, como elemento de continuidade, consiga ser passada, conectada e mantenida. E para isso existem critérios de movimentação em curva, movimentação horizontal e vertical, com um número máximo de curvas diretas ou reversas. Além disso, os exemplos que nós damos mostram e apresentam com clareza os posicionamentos que saem do quadro de distribuição até os pontos terminais, passando ou pelas paredes ou pelo teto, seja no teto do forro, tratando-se de uma habitação simples, né, em que não teremos uma laje, ou no caso da sua ampliação, com uma laje pela qual a tubulação ou eletroduto irá ser embutido dentro da laje. E esses caminhos são caminhos que precisam ser conduzidos de forma segura, fixa e simples, de forma a atender os requisitos do projeto. Bom, para o nosso projeto, esses são os elementos básicos. Todos esses elementos se encontram nos slides de apresentação.